Amados irmãos, igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz da parte dele. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 20. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós daremos continuidade às exposições que temos feito de forma sequenciada neste livro. E hoje, pela graça de Deus, iremos tanto ler quanto expor essa porção tão profunda, tão pastoral, dos versos 13 até o verso de número 38. Atos, capítulo 20, verso 13 até o verso de número 38. É uma porção um tanto quanto grande, mas ela é maravilhosa. Além de ser a palavra de Deus, ela nos fala de um momento tão afetivo entre Paulo e os irmãos ali da igreja de Éfeso. Se esforce para prestar atenção, pois esta é a palavra do Senhor. Está escrito: nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo
que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas palavras, ajoelhando-se, orou com eles, com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Bondoso e maravilhoso Pai que está nos céus. Somos teus filhos, ó Pai. Nós continuamos na tua presença. Sabemos que somos pecadores, como já confessamos os nossos pecados. Mas sabemos que o Senhor nos aceita, Senhor. O Senhor sabe de nossas limitações. O Senhor mesmo incutiu em nosso coração o desejo da santificação, mas sabemos, ó Deus, que estamos sendo santificados. Ainda assim o Senhor nos recebe, não somos perfeitos. O Senhor nos recebe porque Cristo morreu por nós. Já confessamos isso. Somos teus filhos. E como Pai maravilhoso, perfeito, que tu és, tu alimentas os teus filhos, a tua família. Faz isso conosco, Pai. Santifica-nos, alimenta-nos, enche-nos, para que saibamos melhor como proceder nesse mundo onde jaz o maligno, mas que ao mesmo tempo o Senhor providenciou a tua maravilhosa igreja, para que possamos viver peregrinando até a Nova Jerusalém. Que experimentemos de teus cuidados maravilhosos, ó Pai, aqui neste lugar. Fala a cada um de nós e salva hoje aqui, se alguém estiver sem Jesus Cristo, sem estes cuidados, sem essa bendita esperança. Ó Pai, usa o vaso de barro que o Senhor escolheu para assim prover salvação neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Nessas indas e vindas que eu tenho tido, desde que saí de casa, fui fazer seminário, não me rebelei contra os meus pais, saí de casa para fazer o seminário, e então casei-me, constituí família, e nesse processo aconteceram algumas despedidas. Mas a última despedida ela foi curiosa. Meus pais já não me viam há algum tempo, eles vieram aqui quando meu filho nasceu, e isso vai fazer 2 anos. E então, tanto na hora que eles chegaram, foram lágrimas, especialmente que minha mãe, meu pai é mais durão, então eu percebo que ele está emocionado, mas ele não costuma chorar. Mas a minha mãe, ela é muito fácil de chorar, então era só ver a gente que ela já começava a lagrimejar e chorar e a me abraçar a minha esposa e dizer o quanto ela estava com saudade. Mas foram poucos dias que eles passaram aqui. E agora eles estavam se despedindo não mais do seu filho e da sua nora. Eles também estavam se despedindo do filho do seu filho. E os avós sabem como isso é um nível mais profundo de relacionamento que nós esperamos em Deus alcançar, ver os filhos de nossos filhos dando frutos, né? Nascerem. Uma coisa é você ver o seu filho bem-sucedido, outra coisa é você ver o filho de seu filho nascendo. Eu não sei o que é isso ainda. Se Deus quiser, Ele me dará essa alegria. Mas o fato é que eu via nos olhos de meus pais como ele, inclusive meu pai, que é mais durão, como estava mais amaciado, como estava uma manteiga mais derretida. E no dia em que eles foram embora, foram muitas lágrimas. Eu me lembro bem que eles foram e já não tínhamos mais... Não sabíamos quando é que seria a próxima vez que nós iremos os ver.
embora a vontade fosse grande de nos vermos, mas Manaus é distante de Salvador e as passagens ultimamente têm andado muito caras. E isso tudo mais dificulta uma oportunidade que nós possamos nos ver. E eles então se despediram, muitas lágrimas. E eu fiquei refletindo naquilo. Na verdade, hoje, quando eu olho para meu filho, eu entendo um pouco mais das lágrimas dele. O Senhor coloca no coração de um pai, de uma mãe, um amor que realmente é impressionante. Só o fato de um pai ou de uma mãe olhar para o seu filho, sem falar palavras, num simples olhar, já muitos pensamentos e muitas afeições que acontecem naquele momento, em frações de segundos. Por muitas vezes eu me pego olhando para Aleph e olhando para ele, vendo o Senhor, era um bebê na barriga da sua mãe, agora depois passou a mamar e agora está correndo. Como o Senhor tem me dado a graça de vê-lo crescendo. Ele não percebe tanto do nosso amor como pais. O nosso amor é muito maior do que aquilo que ele pode perceber. Mas nós não estamos muito preocupados com isso. Nós amamos ele. E nós nos doamos para ele. Todos os dias. Todos os dias. Meus irmãos, esse relacionamento que Deus cria entre pais e filhos, ele é muito forte. E quando ele tem que ser quebrado, porque eles não podem mais se ver, ou porque eles vão passar um tempo sem se ver, por algum motivo da providência de Deus, isso dói no coração de um pai, especialmente de uma mãe, e também no coração dos filhos, que já têm entendimento. Por que nós estamos falando disso? Porque é exatamente uma cena semelhante como essa que vemos aqui. Paulo havia gerado aquela igreja de Éfeso. Ele passou 3 anos, como ele mesmo disse, aos presbíteros da cidade de Éfeso, pregando ali. Eram filhos espirituais dele. E eles também percebem, os presbíteros aqui, o amor que Paulo tinha para com eles. E então Paulo vem até eles, ele não entra em Éfeso. E Paulo diz, vocês não vão ver mais o meu rosto. Isso é motivo para muita lágrima. Eles sabiam que não haveria outra despedida, outro reencontro. Muitos pensamentos se passam na mente deles, muitas lembranças, muitas afeições ao mesmo tempo. Ah, meus irmãos, como esse texto é maravilhoso e profundo, como ele nos ensina. Aqui nós vimos os cuidados de Paulo para com aquela igreja. Mas antes disso, nós vimos os cuidados dele com relação à perseguição dos judeus. Em segundo lugar, nós vemos os cuidados dele com relação aos necessitados e a pregação do evangelho em Jerusalém. E em terceiro, e a maior parte aqui desse texto, os cuidados dele para com a igreja em Éfeso. Aqui nós vemos os cuidados ministeriais de Paulo. Esse é o tema desse sermão, os cuidados ministeriais de Paulo. Em primeiro lugar, nós vemos os cuidados dele para com a perseguição dos judeus. Em segundo lugar, para com os necessitados e a pregação do evangelho. E em terceiro, para com a igreja em Éfeso. É um texto longo, mas um texto que nos traz muitos ensinamentos. Se esforce para ir até o final. Que o Senhor fale ao nosso coração. Diz aqui no verso número 13 e 14. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Aqui nós vemos o cuidado de Paulo para com a perseguição dos judeus. É bem provável que Paulo ele tenha dito aos discípulos para que eles fossem de navio, e ele iria por terra, mais uma vez tomando cuidado com os judeus, porque foi assim que ele fez no verso 3, veja aí na sua Bíblia. Lá em Atos 20, verso 3, diz assim, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus
contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Paulo iria pegar um navio para a Síria. Era um caminho mais curto, bem mais curto. Mas ele soube que os judeus estavam buscando para matá-lo. Ele resolve ir por terra, um caminho muito mais longo. Agora Paulo faz algo semelhante, num caminho mais curto. Ele coloca os seus discípulos no navio e vai por terra. Paulo aqui toma cuidado com a perseguição dos judeus. Ele, inclusive, toma cuidado para nem mesmo entrar em Éfeso. Veja, diz no verso 22, quando ele diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura e que me esperam cadeias e tribulações. Antes ele não entra em Éfeso. Muito provavelmente também porque ele já havia experimentado perseguição naquela cidade. Quando ele falou e eles se levantaram, gritando por muito tempo, grande é a Diana dos Efésios. E ele teve que sair correndo daquele lugar. Ele também não entra em Éfeso por causa disso. É provável. Mas também, Paulo, tomando cuidado com a perseguição dos judeus, não só manda os discípulos por navio, não entra em Éfeso, mas também ele está dizendo, eu vou para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Meus irmãos, percebam que os cuidados de Paulo, eles são sábios, mas ao mesmo tempo não domina o apóstolo Paulo. Paulo toma cuidado para que ele não caia na cilada dos judeus, mas ele sabe que tem que ir para Jerusalém. E esse cuidado não lhe gera ansiedade, esse cuidado não lhe domina. Ele vai em direção a Jerusalém, e ele já sabia, o Espírito já havia falado para ele que cadeias e tribulações o esperavam. Perceba como Paulo lida com os cuidados do ministério, com relação à perseguição. Ele é sábio, se desviando daquilo que ele pode se desviar, mas não evitando o caminho que ele tem que tomar. Aqui estão, em primeiro lugar, os cuidados com relação aos judeus, a perseguição dos judeus. Mas, em segundo lugar, Paulo também toma cuidado com os necessitados e a pregação do evangelho em Jerusalém. Veja o que diz o verso 15. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Paulo tinha um cuidado para com os necessitados. Nós vemos em Romanos 15, ele escrevendo aos romanos, dizendo, eu estou indo para Jerusalém, levar para os irmãos em Jerusalém assistência. Talvez você se lembre que lemos isso na liturgia hoje. E ele, perceba, em meio a toda essa pressão que ele estava experimentando, ele se lembra e ele se preocupa com aqueles irmãos necessitados. Paulo mesmo diz, no texto que lemos em Romanos 15, falando dos gentios, ora, aqueles que usufruem daquilo que é espiritual, que veio dos judeus, de fato toda a lei foi dada aos judeus. Os apóstolos foram chamados, inclusive, no meio dos judeus. Então os gentios hoje usufruem disso. E agora os gentios decidem assistir aos irmãos que estão em Jerusalém. Paulo é que está levando essas ofertas no meio dessa viagem tão turbulenta. Ele cuida dos necessitados. Ele ama aqueles irmãos necessitados. Mas Paulo também está cuidando da pregação do evangelho, especificamente em Jerusalém. Veja, ele havia determinado não entrar em Éfeso porque o relógio estava correndo. Nós passamos pelo texto, no verso 6, que diz que eles navegam de Filipos para Troade. E a partir do momento e em Filipos, diz o texto no verso 6, depois dos dias dos pães asmos, eles navegam de Filipos. Os dias dos pães asmos, meus irmãos, era o dia da festa da Páscoa. E Paulo sabia, como um bom judeu, que contando 50 dias da festa da Páscoa, 50 dias depois se comemorava a festa
dos Pentecostes. Paulo então sai de Filipos com um relógio contando, correndo. Ele para em Troade, prega a palavra, Eutico morre, ele ressuscita Eutico, no dia seguinte ele segue viagem, e aqui ele pega vários percursos, ele sabe que os 50 dias estão passando, ele não quer entrar em Éfeso. Por mais amados que sejam aqueles irmãos de Éfeso, ele não entra, porque ele quer pregar o evangelho em Jerusalém. Talvez em Paulo, na mente de Paulo, estivesse o desejo de que acontecesse aquilo que aconteceu quando Pedro pregou em Atos 2. Eram dias de Pentecostes, talvez você lembre do texto lá em Atos 2. É assim que começa o capítulo 2. Cumpriu-se no dia de Pentecostes. Era uma festa que reunia judeus de todo canto. Filhos de judeus que inclusive já não moravam há muito, já tinham nascido inclusive fora de Jerusalém, mas eles vinham guardando a tradição para comemorar a festa de Pentecostes. Paulo sabia que naquele dia a cidade estaria cheia de gente e cheia de judeu. Paulo quer pregar o evangelho para ele. E é bem provável que ele tinha esperança aqui da conversão destes judeus. Nos dias de Pedro foram 3.000 almas que se converteram. Paulo quer pregar o evangelho, ele tem um cuidado de pregar o evangelho a esses que rejeitaram o Senhor Jesus. Mesmo com perigo, meus irmãos, Paulo amava a conversão dos perdidos. E ele tinha ciência desse chamado que Cristo entregou para ele. É isso que ele diz no verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa. Paulo, por que você quer pregar o evangelho para homens que inclusive mataram o Senhor Jesus? Por que você quer se expor dessa forma, Paulo? Ele diz no verso 24. Porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Mesmo correndo risco, Paulo diz, eu vou pregar o evangelho para eles. Paulo tem cuidado com os necessitados, Paulo tem cuidado com o evangelho aos judeus. E aqui nós vemos, meus irmãos, o serviço da igreja. Paulo, na figura dele, nós vemos o serviço da igreja. Ele está indo em viagem. Perceba muito bem isso. Com assistência dos necessitados e com o evangelho nos seus lábios. E é exatamente isso que a igreja ainda faz hoje. E deve fazer. Pregar a palavra e assistir os necessitados. Não compete, não é função primária do governo assistir os necessitados. É da igreja. É isso que vemos na nossa herança e que foi se perdido nos nossos dias. É isso que Paulo está fazendo. Era isso que vemos, inclusive, no ministério do Senhor Jesus, não é verdade? Se você abrir o Evangelho de João, você verá que ele pregava a palavra, depois ele curava, e depois pregava a palavra, e depois ele curava, e libertava demônios, trazendo paz, consolo, e depois pregava, e depois curava. A igreja hoje deve continuar fazendo isso. Perceba então esse cuidado que Paulo tem aqui com os necessitados e com a pregação do evangelho em Jerusalém. Mas mais uma vez isso não domina Paulo. Paulo não é por ter cuidado com essas questões que Paulo então é dominado por elas. Paulo está fazendo isso por temor ao Senhor Jesus. Ele recebeu do Senhor Jesus esse ministério. Ele está sendo fiel a Cristo. Paulo toma cuidado, então, com a perseguição dos judeus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, com os necessitados e o evangelho aos judeus. E agora, em terceiro e último lugar, com a igreja em Éfeso. Veja, diz no verso 17 que ele de Mileto mandou chamar os presbíteros, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja.
Meus irmãos, quando nós temos um compromisso com a hora marcada, por vezes nós evitamos falar com pessoas queridas e amadas, porque nós sabemos que é grande a chance de nós perdermos a hora e de nos atrasarmos. Certamente você já fez isso alguma vez? É isso que Paulo faz. Não é porque ele não se importa com aqueles irmãos, mas ele quer chegar em Jerusalém na festa de Pentecostes. E ele ama tanto aqueles irmãos que ele pensa: se eu for entrar em Éfeso, eu vou perder a hora. É isso que ele faz. Mas é maravilhoso como Paulo é sábio aqui. Ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. O que Paulo está fazendo aqui, ele continua, ainda que indiretamente, atingindo aquele rebanho ali na cidade de Éfeso. Ele não quer ir a todos, mas ele agora chama os presbíteros porque ele sabe que através dos presbíteros aquela igreja pode ser alcançada com as suas palavras. É isso que ele faz. Então ele chama os presbíteros, ele instrui a liderança, e ele sabe que fazendo isso, ele alcança toda a igreja. E perceba então agora aqui o cuidado dele para formar modelos para o rebanho. Ele diz aos presbíteros: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo mostra aqui o cuidado com a igreja de Éfeso. Esse é o nosso terceiro ponto. E especificamente o cuidado em formar modelos para o rebanho. Meus irmãos, essa parte aqui, ela é uma parte em que Paulo expõe muito a sua consciência para com aqueles irmãos. Ele estimula aqueles líderes, mais do que nunca, que agora eles mesmos sejam modelos para o rebanho. Paulo está agora indo, ele não vai mais, nunca mais pisar em Éfeso. Aqueles irmãos tinham Paulo como modelo, era o pai deles, ele fundou aquela igreja. Por mais que presbíteros ali estavam, era aquele que fundou a igreja e era o apóstolo Paulo. Mas agora eles não terão mais o apóstolo Paulo. E Paulo diz então: vocês sabem como eu me conduzi. É como se Paulo dissesse as palavras de 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, me imitem, como eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores e então sejam modelos para esse rebanho, para que eles sintam menos, cada vez menos a minha presença, a minha ausência. Paulo não é dominado, meus irmãos, pela vaidade. E é curioso a forma como ele fala aqui, porque um coração que é dominado por vaidade, ele tem dois problemas. Ele não sabe admitir as virtudes que Deus colocou no seu coração. E ele também ele não sabe admitir os seus próprios erros e pecados. A vaidade turva a sua visão. Paulo não tem problema com isso. Paulo afirma: vocês sabem como é que eu me conduzi entre vós. Paulo abre o seu coração. Paulo ainda mais aqui abre a sua vida. A sua vida aqui é muito mais agora um livro aberto diante daqueles presbíteros. É como se eles dissessem: me leiam, me analisem. Lembre-se, sigam aquilo de bom e virtuoso que eu fiz no vosso meio. Me imitem. Isso não é orgulho. Talvez você diga: mas Paulo está sendo hipócrita, porque ele diz que ele se conduziu com toda humildade, mas isso é soberba. Não, isso não é soberba. Não é soberba alguém que está cuidando de outros dizer para esses: você tem aprendido, você tem visto o que eu tenho feito. Imite isso.
Eu tenho te ensinado, imite o que eu te ensino. Se isso é virtuoso e bom, então não há soberba alguma nisso. A menos que o coração esteja tomado com uma intenção soberba. É isso que Paulo faz. Paulo diz, imitem-me. Paulo abre o seu livro e, meus irmãos, um presbítero, se ele tem medo de abrir a sua vida, abrir a vida da sua família, para que ela seja lida, ele não deveria ter tomado o presbiterato. Um homem que pensa em tomar o presbiterato, seja o presbítero regente, aqueles que são mais dados ao governo, seja aquele que é o presbítero docente, aqueles que são dados mais à pregação da palavra, tanto um quanto o outro, Paulo aqui não faz essa distinção. Os dois, eles devem ser um livro aberto diante do povo, eles são uma figura pública. E se eles têm medo de se expor, eles não devem se lançar ao presbiterato. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele se abre para eles. Vocês sabem como é que eu me conduzi no meio de vós. Paulo não é impecável. Ele não é inerrante. Ele mesmo diz, não o que eu já tenha alcançado, mas eu sigo em direção ao alvo. Não, o presbítero ele não tem que ser impecável, mas ele precisa ter coragem para expor a sua vida diante dos outros, para ser lido. É isso que Paulo está fazendo. Ele é um livro aberto ao público. Ele abre a sua consciência. Ele lembra a sua conduta coerente e exemplar, que acompanhava a sua mensagem. Perceba, antes de Paulo lembrar a eles o seu ensino, Paulo lembra a eles a sua conduta. Não, a autoridade da palavra não está na conduta daquele que fala. Ela está em primeiro lugar em Cristo Jesus. Mas nós sabemos como a palavra ela fica prejudicada de ser recebida quando aquele que fala ele não acompanha aquilo que ele ensina. Paulo mostra a sua conduta coerente, exemplar. Ele diz em todo o tempo, foi assim que eu me conduzi no vosso meio. Isso não traz empecilho para a sua mensagem. Ele aprendeu a se submeter ao Senhor pelas provações com os judeus. E como Paulo sofreu com os judeus. Falando apenas da sua experiência em Éfeso. Ele pregou na sinagoga. Pregou. Os judeus passaram a persegui-lo. Ele saiu e numa casa ao lado fundou uma igreja. Mas ele continua a ser perseguido. É isso que ele lembra aqueles presbíteros. Mas em tudo isso o Senhor operou no seu coração. E é isso que ele lembra aqui no verso número 19. Servindo ao Senhor com toda humildade. Essas experiências serviram para que Paulo ele fosse humilhado. Para que ele deixasse o seu orgulho. O Senhor estava trabalhando no coração de Paulo. E a humildade, meus irmãos, ela só vem como fruto da humilhação de Deus na vida dos seus servos. Aquele que é humilde, ele é humilde porque Deus usou profundas, duras e dolorosas provações para fazê-lo humilde. Não há outra forma. O homem é soberbo, altamente soberbo. Desde o Éden, nós vemos o homem tentando se colocar no lugar de Deus. E só há uma forma de Deus, então, prover humildade no coração do homem. É humilhando com provações. Foi isso que Deus fez com Paulo. Foi isso que ele falou, inclusive, a Ananias. Ananias, eu vou mostrar a ele como importa sofrer pelo meu nome. Paulo lembra isso a esses irmãos. Foi o Senhor Jesus. Ele é, na verdade,
aquele para quem Paulo aponta. Ele que se humilhou, inclusive pela mão dos judeus. E era esse exatamente o seu espírito. É isso que o próprio apóstolo Paulo, que aprendeu humildade, fala em Filipenses 2. Que o espírito que havia nele foi um espírito de humilhação, pois ele se esvaziou, tomando forma de servo. É Cristo quem é o perfeito servo humilde. E é dele que Paulo aprende. Paulo lembra a esses irmãos a sua conduta. Ele está cuidando para que eles sejam modelos melhores no meio da igreja de Éfeso. Mas essas provações não impediram Paulo de pregar o evangelho e anunciá-lo. Essas provações foram duras na vida de Paulo. Elas moeram Paulo, elas machucaram Paulo, mas elas não paralisaram Paulo de pregar o evangelho. E é isso que ele diz aqui no verso número 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Paulo continua com a mesma mensagem. A mensagem que atrai perseguição sobre ele. A mensagem que traz os judeus como feras sobre ele. Paulo não muda a mensagem. Paulo continua publicamente anunciando. Mas não somente isso. Paulo também continua buscando construir laços com aquelas ovelhas nos seus lares, mesmo em meio à perseguição. Paulo não é como muitas vezes nós fazemos, feridos, nos retraímos e não queremos construir laços. Paulo continua se expondo àqueles irmãos. Ele cuida deles e agora ele está lembrando isso a esses presbíteros. É como se ele dissesse: me imitem. Continue indo, falando publicamente. Continue indo de casa em casa. Não é necessário, é como se ele dissesse, não é suficiente apenas vocês anunciarem o evangelho publicamente. Vocês precisam ir também de casa em casa. Me imitem nisso. Ele expõe a sua consciência, meus irmãos. E essa consciência está em paz. É isso que ele diz no verso número 26. Eu protesto. É como se ele dissesse: aqui está o meu testemunho. No dia de hoje, eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Paulo está dizendo: eu jamais deixei de anunciar o corpo de ensino que o próprio Senhor Jesus nos designou. E é maravilhoso que, quando estamos numa igreja que toda a Escritura está sendo ensinada. Também é triste nas igrejas quando pequenos versículos são ensinados, selecionados às vezes de acordo com a intenção do coração do pregador, porque ele não quer tratar algumas coisas. É desafiador para um pregador pregar como estamos fazendo, porque ele irá cair em algumas questões que, no seu coração, se ele pudesse escolher, ele escolheria não cair nelas. É mais fácil tratar de outras coisas, mas é o desígnio de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E é isso que Paulo está dizendo: eu vos ensinei todos os desígnios de Deus. Paulo está cuidando aqui, meus irmãos, para que aqueles irmãos fossem modelos para aquele rebanho, aqueles filhos que estavam em Éfeso. Paulo não veria mais eles, mas Paulo quer deixar seus presbíteros ali. Mas perceba, Paulo também cuida da proteção desse rebanho. E ele diz no verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Perceba, não há como um presbítero cuidar do rebanho se ele não cuida de si primeiro. Paulo diz, atendei
por vós e por todo o rebanho. Como os pastores e outros presbíteros, como os presbíteros, eles são tentados a ler a Bíblia, pensando no que eles têm que ensinar para as ovelhas e esquecendo-se de que eles também são ovelhas e que precisam se alimentar. Num frenesi constante, atrás de ensino para o rebanho, eles mesmos passam fome. Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho. Ele diz a Timóteo: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Como ministro, como presbítero regente, precisa cuidar da sua alma. Como Paulo diz, para que pregando a outros não seja ele mesmo reprovado. Mas ele também cuida aqui, então, da proteção do rebanho. Ele diz: cuidem do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus. E o que é interessante é que Paulo não fala aqui de um bispo. Ele não diz: olha, chamem o bispo de Éfeso, chamem aquele que é o líder da cidade. Ele está falando com os bispos. E aqui nos mostra, meus irmãos, como essa ideia de que deve haver um homem que tem o poder sobre várias igrejas, sobre as igrejas de uma cidade, de um estado ou de uma nação, tomando ele decisão sobre todas elas, não traz o ensino bíblico. Cristo não seria tolo de entregar um poder na mão de um só. Ele chama bispos. E a palavra bispo significa supervisores. É uma outra forma de falar aos presbíteros. São presbíteros. E é interessante, porque aqui Paulo não faz a divisão se é aquele que é determinado para pregar, se é aquele que é determinado para governar e ensinar. Ele chama presbíteros, eles mesmos têm a mesma autoridade. Eles são presbíteros. É bonito de se ver num conselho, quando a decisão tem que ser tomada, a palavra do ministro, ela não tem mais poder. É bonito de se ver no meio de uma reunião de presbitério, a palavra do presbítero tem o mesmo peso que a palavra do ministro. Os dois têm um só assento, um só voto. Eles são presbíteros. Eles são bispos, eles são presbíteros, eles são pastores. É verdade que, pela forma de falar, pelo hábito de falar, nós nos referimos ao ministro da igreja como pastor. Então alguém diz, o pastor da IPB Mindu é o pastor Alex. E não há nenhum problema em falar isso, se você entende que os presbíteros regentes também são pastores. Veja isso que Paulo diz, ele chama os presbíteros e diz, pastoreiem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. O presbítero Wilton é pastor da IPB Mindu também. O presbítero Tiago, o presbítero Enéas, o presbítero Barreto. Eles também são pastores junto comigo, desse pequeno rebanho do Senhor Jesus. Todos pastoreamos essas ovelhas que Cristo comprou com seu próprio sangue. Como isso é maravilhoso e bonito. Eles são pastores e devem ensinar a palavra de Cristo. Cuidem desse rebanho. Sejam como aquele que sobe, inclusive na guarita de
de um terreno que é de um quartel. Você já deve ter passado certamente por um quartel e ali tem uma guarita. Alguém fica ali olhando lá no alto o que está acontecendo embaixo. Porque ele precisa ver se alguém se aproxima, estranho, armado, ou apresenta algum perigo ao quartel. Paulo diz então: atendei por vós. Por que, Paulo? Porque eu sei que depois da minha, atendei por vós e por todo o rebanho. Porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Meus irmãos, a ilustração, ela é chocante. Lobos vorazes, eles estão fora. O Senhor Jesus diz: eu vos envio para o meio de lobos. Isso está escrito. Se você colocar no YouTube, você irá ver como os lobos atacam. Se um só lobo se aproximar da presa, ele não vai conseguir matá-la. Eles sabem disso. Então eles vêm em comboio. Eles começam a uivar. E aquela presa que estava tranquila, aquele urso que estava tranquilo, quando ele começa a ouvir que não apenas tem um uivado, mas vários vão surgindo e se aproximando, ele começa a ficar preocupado. E eles começam a morder a presa. Um ataca de um lado e o outro de outro, até que a presa se vê de uma forma que ela não consegue suportar. E ela morre. Jesus nos diz que ele nos envia para o meio de lobos. Os lobos são vorazes. Eles não poupam. Eles começam a uivar e mostrar os seus dentes. Eles atacam. Eles se aproveitam das ovelhas. Cristo nos envia para o meio deles. E Paulo afirma: eles irão penetrar. É isso que ele diz. Entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ah, meus irmãos, como nós vemos nossos dias, homens que de fato entram no meio da igreja, e o seu intento é destruir as ovelhas para comer as suas gorduras e se aproveitar da lã delas. Eles não amam o rebanho. Eles destroem. Como nós vemos, inclusive, pastores que são mercenários, lembrando daquilo que Cristo disse. O pastor mesmo, ele dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário vê chegando o lobo, ele deixa as ovelhas. Ele não luta por elas. E Paulo está treinando esses presbíteros para que eles sejam pastores assim, que lutem pelas ovelhas. Porque os lobos virão. Esses são os ataques de dentro. Aliás, de fora. Homens que não temem a Cristo. Homens que não amam a Cristo, que nunca conheceram a Ele. E que querem se aproveitar do dinheiro das ovelhas, das suas ingenuidades e outras coisas mais. E como vemos isso acontecendo em nossos dias? Homens vorazes, malignos, que não poupam o rebanho. Eles não querem ensinar a Bíblia, eles querem destruir o rebanho. Eles são como lobos vorazes. Alguns deles se chamam até mesmo de apóstolos. Eles colocam os seus rostos nas placas das igrejas. Eles querem dinheiro das pessoas.
Eles são lobos vorazes. Mas, meus irmãos, a dificuldade aumenta. Porque o perigo não é apenas de fora, ele também é de dentro. Paulo diz no verso de número 20, aliás, verso 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Vá atrás da história das seitas e você verá que boa parte delas foram fundadas por pessoas que eram de igrejas fiéis, que eram de igrejas batistas fiéis, igreja presbiteriana. Eles saem com muitas histórias, como foi, por exemplo, Ellen White, e arrastou muitos. Eles surgem do meio da igreja e trazem ensinos pervertidos, coisas pervertidas. E o que é triste é que uma parte das pessoas vai e segue. Isso é a realidade da igreja. Paulo não está dizendo que isso pode acontecer. Ele está dizendo que isso vai acontecer. Mas graças a Deus pelo remédio. A história não termina aqui. Paulo diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de alimentar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ah, meus irmãos, o cuidado de um rebanho não está nas mãos de um pastor, seja ele o ministro da igreja, seja ele um presbítero regente. Um pastor vem e vai, um presbítero vem e vai. O cuidado de uma igreja está na mão do Senhor Jesus. É a Ele que Paulo encomenda o rebanho e diz, eu encomendo vocês a Ele. Aquele que diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aquele que vive para interceder. Aquele que morreu e deu a vida pelas ovelhas. Aquele que enquanto elas dormem, ele está de olho nelas. Aquele que é o supremo pastor das nossas almas. É nas mãos dele que estão as nossas almas. E ele mesmo disse, das minhas mãos, ninguém vai tirar. Virão os lobos. Surgirão do nosso meio homens pervertidos, mas aqueles que são de Cristo irão ser guardados. Paulo diz, eu vos encomendo ao Senhor Jesus, e à palavra da sua graça. Não basta apenas dizer que ama ao Senhor Jesus, é preciso estar exposto à palavra da sua graça, domingo após domingo. E diariamente. É a palavra da sua graça que Paulo também encomenda. Ela tem poder, diz o apóstolo Paulo. Ela tem poder para nos tirar da sedução de ensinos errados. Ela tem poder para nos proteger da retórica, das palavras doces de homens perversos. Ela tem poder para nos fazer ver claramente o erro, o perigo. Ela tem poder para nos guardar, inclusive, de nós mesmos. É isso que Paulo diz, eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça que tem poder para vos edificar. No meio de um cenário que lobos adentram o rebanho, e que ao mesmo tempo homens pervertidos surgem do meio deles. Um cenário de destruição. A palavra da graça tem poder de edificar, de amadurecer e dar herança entre todos os que são santificados. Como isso é consolador para as ovelhas de Cristo. Paulo está cuidando da proteção do rebanho.
E ele distingue esses homens perversos. Ele diz no verso 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo diz, eu não sou cobiçoso. E se tem uma marca desses homens perversos, é a cobiça. Eles fazem tudo pelo poder e pelo dinheiro. Eles, inclusive, distorcem a mensagem que eles receberam de Cristo, visando o poder e o dinheiro. Paulo diz, eu não sou assim. Eu, inclusive, trabalhei com minhas próprias mãos, para não usar o dinheiro de vocês. Eu poderia, em outro lugar ele diz isso, eu poderia, era justo que eu recebesse das suas mãos, mas eu não quis fazer isso, porque ele não sou cobiçoso. Paulo mostra um cuidado com liderança para com aquela igreja, em formar modelos. Paulo mostra um cuidado com a proteção desse rebanho, mas agora, em último lugar, Paulo mostra um cuidado com as emoções daquele rebanho. Diz o verso 36, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o rebanho, até o navio. Paulo se preocupa. Ele já demonstrou àqueles presbíteros o cuidado em prepará-los para que ele seja agora cada vez mais o modelo daquela igreja. Ele já se preocupou demonstrando seu amor e seu afeto para com a proteção daquela igreja. Mas Paulo sabe que ao dizer aquelas palavras, ele quebrou o coração daqueles homens. Paulo se preocupa com as suas emoções também. E meus irmãos, o Senhor Jesus também se preocupa com as nossas emoções. As emoções nos foram dadas por Deus, elas são parte essenciais de nós. Elas não devem nos dominar, mas elas são parte essenciais do ser humano. Paulo se preocupa com as emoções daqueles irmãos, e o que ele faz é orar. Ele sabe que o coração deles estava quebrado, estrilhaçado. Eles se ajoelham e oram. Eles lançam a tristeza diante de Deus em oração. A oração une os crentes. É uma experiência mística, não no sentido ruim do termo, mas no sentido de que, de fato, as nossas almas, quem nós somos, elas são unidas através desse momento. Porque através desse momento nós despejamos quem de fato somos, os nossos anseios, aquilo que nós desejamos, pensamos. A oração une os crentes, e é isso que Paulo faz ali ajoelhado, eles oram. Para que a alma de Paulo continuasse apegada a eles, ainda que ele nunca mais vissem mais os olhos de Paulo, o rosto de Paulo. Nessa vida, meus irmãos, é possível que nunca mais vejamos alguns irmãos, dos quais nós precisamos nos despedir. É possível. Mas chegará um momento em que nós nos encontraremos de novo. E nunca mais teremos de nos despedir. Paulo se despede, mas a própria teologia que ele ensinou nos lembra que nós estamos esperando o novo céu e nova terra. A igreja que estará diante do Senhor Jesus. E veremos todos que morreram. E estaremos todos juntos. Eles se despedem. Paulo se preocupa com suas emoções. Ele tem cuidado com elas. Ele se despede de irmãos amados e queridos. Como esse texto, irmãos, ele nos ensina. Como esse texto mostra os cuidados de
alguém que tem aqui um ministério recebido pelas mãos de Cristo. Cuidados esses que não dominam a mente, não o tornam ansioso, mas também não o torna indiferente, apático. O faz sábio. Paulo aqui mostra um cuidado com relação à perseguição dos judeus. Nós vimos isso. Ele mostra um cuidado com relação aos necessitados e o evangelho em Jerusalém em específico. Em terceiro e último lugar, ele mostra um cuidado para com a igreja em Éfeso. Mas que lições essas palavras trazem para nós hoje? Em primeiro lugar, você que está aqui, nós estamos diante de um texto que mostra as afeições entranhadas entre um pastor e um rebanho, que o próprio Paulo diz são as ovelhas que Cristo comprou com seu próprio sangue. Como é caro fazer parte da igreja. Como é precioso dizer, eu faço parte daquele número, porque Cristo morreu. E eu tenho pastores sobre mim, ainda que eles sejam pecadores, eles são enviados de Cristo para pastorear a minha vida. Cristo cuida de mim através deles. Eu pergunto a você, você experimenta desse cuidado? Você que está aqui hoje não faz parte da igreja. Onde você tem buscado cuidado para a sua vida? Em palavras de autoajuda? Tentando ver como a situação econômica pode melhorar? Consumindo vídeos e mais vídeos na internet? E pensando em como é que ainda pode ter um meio de uma reviravolta política? É apenas nisso que você descansa? É esse cuidado tão pequeno que você tem buscado para você e sua família? Ah, meus irmãos, meus queridos, busque a igreja. Sim, é um grupo de pecadores, mas são aqueles por quem Cristo deu a sua vida. E Ele santifica e edifica. Faça parte da igreja de Cristo. Se entregue a sua palavra e a sua mensagem, a sua salvação. E você experimentará que, mesmo em meio em cenários como esse que nós temos vivido, aqueles que são de Cristo são cuidados por Ele. Eles estão bem, porque Cristo cuida deles. E eles recebem muito mais do que o que comer ou o que vestir. Eles recebem paz e esperança. Busque a igreja e faça parte dela. Não apenas venha ao culto. Busque as autoridades da igreja e diga, o que eu faço para fazer parte dessa igreja. Mas antes disso, se certifique de que Cristo de fato alcançou o seu coração, de que você quer essa salvação, de que você quer viver para Ele. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, meus irmãos, é aos membros. Vocês precisam aprender a escolher os seus líderes. Vocês precisam discernir se eles são homens dominadores. Ainda que com uma voz bela, velada, é possível que eles sejam homens arrogantes. Paulo diz, eu servi ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. E como infelizmente, presbíteros hoje, no meio da igreja, são eleitos porque os membros elegem-nos. E depois que eles são eleitos, eles agem, eles querem tomar o poder, eles querem tomar decisões e eles são influentes. E eles fazem mal ao rebanho. Eles são orgulhosos e soberbos.
Meus queridos, aprendam a discernir isso. Aprendam em quem vocês devem eleger como presbíteros. Em último lugar, nós vemos aqui uma igreja que é como uma família. A igreja de Éfeso. Paulo a plantou. Ele é o pai espiritual daqueles irmãos. Eles não apenas viam Paulo pregando publicamente, eles também viam Paulo ensinando de casa em casa. E, meus irmãos, isso é uma via de mão dupla. Paulo buscava-o certamente, mas eles também abriam a casa e o coração deles para que fossem pastoreados. Como está o seu coração para com o pastoreio dessa igreja? É curioso como Cristo escolhe pecadores. Pecadores para serem pastoreados e pecadores para pastorear. Eles não são impecáveis, mas Cristo os coloca. E como Ele trabalha ambos, a vida de ambos, nessa tratativa de pastoreio. Como está o seu coração? Você tem recebido bem o pastoreio dessa igreja? E se não tem recebido bem, você tem buscado fazer alguma coisa para que isso mude? Porque sim, há pecados a serem corrigidos. Ou você fecha o seu coração, se recolhe no seu canto e diz, está tudo errado. Como é saudável aquilo que Paulo fazia. E é exatamente isso que ele diz àqueles homens presbíteros: me imitem. Vocês sabem como eu preguei, como eu anunciei publicamente o evangelho e também de casa em casa. Como é gostoso receber os irmãos em casa e especialmente os que pastoreiam o rebanho. É interessante que algumas pessoas já me disseram: pastor, eu não sabia que o senhor gostava disso. Eu não sabia que o senhor já tinha feito isso. O senhor gosta de aventura, o senhor faz isso, aquilo, outro. O senhor parece tão sério no sermão. Sim, meus irmãos, esse é um momento de seriedade. Esse é um momento solene. Porque aqui estou como porta-voz de Cristo. Mas os momentos de casa em casa nos providenciam estreitar os laços, ter mais intimidade e conhecer melhor uns aos outros. E Paulo pastoreava também, trazendo o seu ensino através desses momentos. Abra a sua casa, chame os presbíteros, para que você seja visitado. E quando você for visitado, abra a sua vida. Fale daquilo que tem enchido o seu coração, a sua mente, do que tem lhe preocupado, do que tem te alegrado. E assim, a igreja ela cresce e é edificada. Como isso é maravilhoso. Nós vemos aqui, irmãos, Paulo dizendo aos presbíteros: vocês não vão ver mais a minha face. Mas ainda que Paulo tenha dito isso, Cristo continuava naquela igreja, pelo seu Espírito. Isso é maravilhoso. Nós podemos nos despedir de pastores, de presbíteros, de ministros, de presbíteros, regentes. Eles irão com Deus. Cristo irá com eles. Mas Cristo também continuará com a sua igreja. E nós iremos nos encontrar. Ou em algum momento ainda nessa vida, ou então quando Cristo voltar. Que esse texto enche o nosso coração de alegria, de consolo,
de santificação, de resiliência no meio das provações. Que Ele edifique a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, porque apesar de nós, tu falaste ao nosso coração. Tu nos deste de fato a tua palavra, aquela, ó Deus, que nos mostra o teu próprio Filho. E ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Como ela de fato nos alimenta, como ela de fato nos consola, como ela de fato nos cura, como através dela Ele nos pastoreia. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra e obrigado pela igreja do Senhor. A família na fé. Obrigado pelos irmãos que fazem parte dela. Irmãos caríssimos, porque a vida deles vale o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Assim nós te louvamos, em nome de Cristo. E que o Senhor também alcance, ó Deus, e coloque a Tua palavra no coração e na mente daquele que aqui estiver, e que ainda precisa confiar e entregar a sua vida completamente a Jesus Cristo, o pastor das nossas almas. Em nome dele que nós oramos. Amém.